Olá, boa noite. Hoje é sábado, dia 30 de maio de 2020. A gente está aqui no mais um encontro, em mais uma live para conversar nos negócios e na economia como um todo, tá? Hoje a gente tem a participação nesse momento de duas convidadas que vão conversar conosco. A gente está aguardando a presença de mais duas pessoas que estão marcadas para participar, mas como eles ainda não chegaram, a gente não pode ficar aqui a noite toda aguardando, então a gente já começa porque a ansiedade também é grande, tá? Hoje comigo a gente tem aqui está aqui recebendo no nossa conversa a doutora Luciana, ela é advogada. Boa noite, doutora. Boa noite, tudo bom? Boa noite a você, aos convidados, Ótimo. às pessoas que estão nos assistindo. Tudo de bom para vocês. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Perfeito. Também estamos recebendo hoje a empresária Camila Massur. Falei certo sobre o nome? Boa noite, Camila. Falou, boa noite, falou sim. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, né, nesse mundo online, que é a única forma que a gente consegue fazer alguma coisa agora. É verdade, as coisas estão complicadas e difíceis, né? Bom, a gente começa aqui a nossa conversa falando justamente desse momento da nossa economia, né? A gente fala justamente sobre essa dificuldade que a gente está vivendo, que é o impacto da decisão dos governadores e prefeitos nos negócios e na economia. Eu falo dos governadores e prefeitos porque lá atrás o Supremo Tribunal Federal decidiu que cabia a governantes locais, ao prefeito e ao governador, as decisões sobre a melhor forma da condução do combate ao coronavírus, e eles entenderam, eu tenho dúvidas sobre a decisão ainda, que seria melhor fechar todas as atividades econômicas do país, né? É um lockdown. Eles falam que não é distanciamento social, mas na minha interpretação é um lockdown. Camila, você tem duas lojas, não é isso? Duas lojas de roupa? Isso, tem duas lojas na Baixada Fluminense. Ficam onde essas lojas? Tem no centro de Vilar dos Teles e a outra fica no centro de Mesquita. Uhum. E lá de São João de Meriti, né? Isso, São João de Meriti. E como é que esse cenário ele impactou o teu negócio? Assim, mudou muita coisa, né? Porque a gente teve que se adaptar. Primeiramente, foi um problema a respeito das funcionárias, porque a gente não sabia assim, muito o que fazer no início, a gente não tinha muita orientação antes de sair a suspensão do contrato delas, né? Então, a gente estava preocupado, porque as funcionárias também têm famílias por trás delas, então a gente não pode só pensar no nosso lado, então também a gente pensa no lado das funcionárias. E, primeiramente, foi isso. Então, de início, a gente combinou que ia colocá-las de férias e fechar a loja, porque a gente não sabia como ia ficar o andamento da loja. Então, a gente ficou aí uns 15 dias fechado direto. Só que não tem como, né? Tem aluguel para pagar, tem imposto para pagar, a gente não tá isento disso, né? Alguns locais estão fazendo essa isenção, mas a gente não está isento. Então, eu comecei a fazer as vendas online, né? Depois que saiu a suspensão, eu fiquei mais tranquila a respeito das funcionárias, que mesmo não recebendo o que elas já recebiam, elas não iam ficar totalmente sem nenhum apoio. Desassistidas. Então, eu comecei sozinha mesmo, trabalhar online, peguei as mercadorias, levei para casa e comecei a trabalhar online. E agora, né, não dando assim, porque muita gente ainda tem resistência a esse âmbito online. Então, eu comecei a marcar horário na loja para atender, né, para retirar, na verdade, o produto. A gente não atende na loja, não deixa a cliente experimentar nem nada, só para fazer a retirada do produto, e assim a gente vai levando, né? Não é a mesma coisa, de forma alguma, a venda não é a mesma, já que a nossa loja é de rua, é no grande centro, então o centro todo fechado, é menos pessoas circulando, então caiu muito a venda. Mas ainda estamos conseguindo nos manter aí de pé, porque tem muita gente caindo e é muito triste esse cenário. É verdade. Ver alguns colegas tendo que desistir do negócio. E você vem de uma família de empresários, né? Seu pai e sua mãe, eles são donos de um dos restaurantes mais tradicionais do centro do Vilar dos Teles, não é isso? Isso, meus pais, meu irmão também agora Teu irmão também é empresário? meu irmão também no ramo de estética de carro.
Então, assim, a gente foi pego totalmente de surpresa, todo mundo, porque complicou para todo mundo. Meu pai no restaurante ficou só no delivery, assim, mais da metade do pessoal, né, teve que ficar em casa também com essa suspensão de contrato, então teve uma diminuição dos funcionários. E tem as franquias também, né, lá da Empório do Aço, que a gente tem nos shoppings, e os shoppings fecharam totalmente, então nem online a gente pode trabalhar. Tá muito pegado para todo mundo. A gente está falando de uma decisão que impactou no teu negócio. Quantas pessoas você tem no total aí? Vamos falar nesse grupo, nesse conglomerado de empresas que tem na tua família. Olha, eu vou te falar, umas 50 pessoas. 50 pessoas que estão correndo o risco de ficar desempregadas. Somando total. Vocês Isso. usaram o recurso do governo federal de suspensão de contrato de trabalho. Foi a única... Quem está em casa está com a suspensão, né? Só no restaurante, na Premium, que é da estética de carro, que estão trabalhando. Então, a gente não suspendeu o contrato e está com salário normal. Mas, assim, deve ter o quê? 10 pessoas trabalhando. E uma queda muito grande também no volume de dinheiro entrando, né? Na arrecadação de vocês. Com certeza, muita coisa. Muita coisa. E, assim... Não, pode falar. Não, deixa eu, antes de mais nada, mais uma vez, apresentar vocês. Eu estou falando com a Camila Massu, ela é empresária. Logo no começo, eu tenho que confessar a todos que essa praia tecnológica aqui das lives, ela ainda é uma novidade. Então, logo no começo, a gente escutava a voz da Camila, a minha voz e a voz da Luciana, mas vocês não viram os rostos delas. Elas estão aí agora disponíveis para quem quiser acompanhar a nossa live. Agora a pessoa está aparecendo, inicialmente não, desculpa por isso. Deixa eu aproveitar, antes da gente avançar na nossa conversa, chamar as pessoas a participarem, porque eu acho que esse espaço é um espaço de debate mesmo, e um debate que não fica restrito a Vinícius, o apresentador que faz a mediação, a Camila e a Luciana que participam hoje. Você também pode participar. Você pode mandar sua mensagem para o WhatsApp, 97578-5007. 97578-5007, tá? E essa live ela está sendo transmitida simultaneamente no site viniciusteixeiracomunicador.com, na nossa página no Facebook, facebook.com/, e também no nosso canal no YouTube, tá? Vai estar sendo transmitido e vai ficar eternamente disponível para quem quiser acompanhar no futuro, para ver o que foi conversado hoje. Vamos lá. Doutora Luciana, mais uma vez, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Agora tudo sim, jóia. agora Bom sim estar a aqui Luciana com aparece vocês. para a gente. Luciana, esse momento que a gente está vendo aí de suspensões de contrato de trabalho, a gente teve uma notícia aí algumas semanas atrás que uma rede de restaurantes grande, né, uma churrascaria grande, usou a legislação para poder fazer a suspensão dos seus contratos de trabalho. O que o empresário pode fazer? Ele pode usar CLT a seu favor? Como é que faz isso? Olha só, vamos colocar em termos gerais, né? O governo federal trouxe algumas novidades, como a desoneração das folhas de pagamento, com a medida provisória 927, 936, que alguns empresários estão utilizando, que foi o caso dela, que foi a suspensão dos contratos, né? Então, ou suspende, ou diminui, enfim, de acordo com o fluxo de caixa de cada um, que vai tomar a sua atitude, né, para não prejudicar a empresa ao máximo, né? Porque prejudicada vai ficar, todos nós vamos ficar, a economia mundial, do Brasil, principalmente, arrasada. Com essas medidas, né, que vieram, se os governos, de um modo geral, tivessem sido alinhados, né, alinhados com o governo federal, eu acredito que muitas das problemáticas que serão pontuais de acordo com a região iam diminuído. E foi quando o nosso presidente suscitou o fato de príncipe, que realmente pode existir. O fato de príncipe pode
sim, requerido na esfera trabalhista. Mas ele não é da forma que foi colocada pelo empresário, que fechou as portas e mandou com que os funcionários fossem lá procurar o governo para receber. E, além disso, o fato de príncipe, ele está sendo muito discutido. Ele existe, ele tem jurisprudência farta em favor do empresário. Sempre existiu essa lei, é de 1951. Tem muita coisa brigando, né? Muita corrente, umas dizendo que não servem, outras dizendo que sim. No meu caso, eu vislumbro a possibilidade, não vislumbro que não é possível. Muitos estão falando, muitos colegas falam e defendem a ideia de que não tem a possibilidade, mas a gente tem que ir com muita cautela. Por quê? Ela funciona da seguinte forma: o empresário efetua o pagamento e seria como se fosse uma ação de regresso contra o governo federal, ou, no caso, o governo federal, municipal ou estadual. Então, às vezes, o Estado está flexibilizado, mas o município não está. Então, aquele prejuízo que ele teve, ele vai suscitar o fato de príncipe para poder repor aquele prejuízo junto ao governo. Isso seria uma ação extra, entendeu? Ou uma seja, ação... paga para o trabalhador e regressa com prejuízo contra o governo local que provocou a situação. Isso mesmo, é uma ação de regresso. Ela não é assim, o funcionário vai lá e recebe. Não funciona dessa forma. Eu entendo que o empresário ficou com raiva, e com toda a razão, que todos nós estamos, os escritórios de advocacia são também muito prejudicados com isso, porque, por exemplo, nós da advocacia, o cliente quer falar, ele quer sentar, ele quer olhar no olho, ele quer mostrar o documento, ele quer rabiscar o documento, ele não está muito acostumado com esse atendimento online. Então, até para nós prejudicou demais, porque a gente perdeu o contato, entre aspas, com os clientes novos, né? A gente mantém o contato com os clientes antigos. Então, essa rigidez na forma de trabalhar o lado econômico, né, que não está havendo aquela sintonia de economia com a saúde, está prejudicando todo mundo, e todo mundo fica com os nervos sobre a pele. Então, ele fez de pronto, mas não é a solução. O correto é você efetuar a dispensa do seu funcionário, tá? Pagou. E outra coisa, o que o governo, a lei informa o seguinte: ele tem que indenizar o empresário que foi prejudicado. Então, quais são? Não são todas as verbas rescisórias que o governo vai indenizar. Ele vai indenizar as verbas indenizatórias. Quais são? Aviso prévio, o FGTS, o seguro-desemprego, o 13º mais o 13º proporcional ou vencido, né? E as férias proporcionais e vencido com seus terços. Essas são as verbas indenizatórias. Então, essas seriam as verbas que o governo deveria indenizar, entendeu? É claro, é óbvio que se você procurar o empresário procurando um advogado, ele vai botar todas as verbas e o juízo vai definir, porque a gente geralmente pede tudo, né? Porque a gente é pedinte, né? Eu costumo dizer que os advogados são pedintes, quem decide são os juízes, né? E é verdade, eles que têm a caneta, eles que vão decidir. Então, na hora de pedir, a gente vai pedir tudo, sabendo que a maior possibilidade são a indenização das verbas indenizatórias, né? Nesse caso, como é um lockdown, né, foi imposto, não foi conversado, eu penso assim, politicamente falando, através da advocacia, o que deveria ter sido feito? Deveria ter sido feito
um conselho com os comerciantes, com as representações dos comerciantes. Os empresários deveriam se reunir junto com os seus sindicatos, fazer como fizeram com o presidente da República, faz uma equipe e vai conversar. E aí, a partir daquela conversa, são tomadas medidas de flexibilização para não encerrar os negócios das pessoas. E os governos, alguns governos, não fizeram isso. Eles impuseram e pronto. Gostou, gostou, não gostou, chora na cama que é lugar quente. Doutora Luciana, entendeu? Só um minutinho. Então, Deixa eu interromper a senhora por um minuto, para ver se a gente conseguiu estabelecer a conexão também com o Jean-Pierre. Jean-Pierre, você nos ouve? Pierre? Acho que não. Acho que ele não está aqui conosco, não. Doutora Luciana, antes da sala seguir, deixa eu aproveitar e mandar um abraço para a Cordélia Oliveira, que está acompanhando a gente aqui, deu boa noite também para o Heraldo e para... Quem foi que falou comigo? Foi a Márcia Fazolo. Boa noite para todos que nos acompanham. Doutora Luciana, retomando aqui o seu pensamento, desculpa ter interrompido, eu achei que a gente tinha conseguido estabelecer a conexão com o Pierre, mas enfim. Mas eu acho... A Justiça Acho que ele entrou agora. Entrou? Acho que ele entrou. Pierre, nos ouve? Acho que sim. Opa, tô ouvindo. Ah, tá ótimo. Tô ouvindo. Apareceu, olha ele aí. Bem, gente? Deixa eu dar boa noite a ele primeiro, doutora Luciana. Boa noite, Pierre, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ótimo, que bom. Então a gente está com um time completo aqui, né? O Pierre, ele também é empresário aqui de São João, empresário do ramo de alimentação. E aí, Pierre, como é que está sendo esse momento de crise aí para vocês? Cara, o momento de alimentação, ele tá sofrendo igual a todos os segmentos, né? Eu, por exemplo, eu tenho 2 tipos de segmentos. Eu tenho uma loja que é lanchonete e pizzaria, e tem uma loja que eu tenho que é rodízio. Inclusive, esse mês de março, até o dia 14, estava indo muito bem. Eu acho que o comércio estava indo muito bem. O país estava caminhando para um crescimento. Eu notei isso. Infelizmente, essa doença ela veio de uma forma... Ela não bateu na porta, ela entrou de uma forma absurda. E essas orientações da OMS, né, foram ridículas, porque eu acho que qualquer infectologista saberia dizer que uma doença como um vírus, ainda mais contagioso pela saliva, ambas as partes deveriam utilizar máscara. Então, a curva ela vai começar a cair agora, não é porque o vírus morreu, não. O vírus está aí na nossa porta. Simplesmente porque nós estamos nos conscientizando na dor. Porque se a orientação da OMS e do senhor ministro Mandetta, na época, né, fosse de que ambas as partes e criasse decreto federal para que todas as pessoas utilizassem as máscaras e utilizassem o álcool, claro, dando total apoio, porque eles preferiram, na minha opinião, o que prejudicou o comércio foi isso. Exatamente como a doutora falou. Não houve um consenso entre o poder federal, o municipal e o estadual. Então, cada um criou um tipo de vamos dizer assim, cada um vai criar um tipo de... Na minha cidade eu fecho farmácia, eu fecho roupa, eu fecho comida, o outro já fecha restaurante, outro fecha igreja. Mas não se lembraram que não adianta fechar. O que tinha que ser feito não foi feito. Foi exatamente cuidar para que as pessoas não fossem contaminadas. Isso é o início de tudo. Agora, deixaram as pessoas andarem livremente sem máscara durante uns 15 dias, isso. E aí houve... Pois não? Tem alguém falando? Não, a palavra está com você. Tá. E aí houve isso aí. Aí teve que haver o decreto de fechamento de todo o comércio, indústria, porque não teve
não teve uma ampla, né? Vamos dizer assim, um amplo entendimento entre os poderes. Você tem quantos funcionários na sua empresa, Pierre? Na minha empresa, cara, eu tenho hoje 35 funcionários. Todos com contrato suspenso? Não. Eu mandei 13 embora. Eu tive que mandar 13 embora. Porque o rodízio, o comércio do rodízio é o seguinte, vou te explicar. Eu tenho minhas despesas fixas, minhas despesas operacionais, e ali eu somo, e eu tenho um número X de pessoas que eu preciso fazer dentro do meu comércio para que eu entre no azul. E no momento eu estava no azul. Só que tem um problema com a pandemia. Pós-pandemia, eu acho que nenhuma churrascaria, nenhum rodízio, que sequer, eu acho que até a área de alimentação de shopping, ela vai ter a quantidade de pessoas que ela precisa ter para que fique no azul, para que fique no positivo. Então, o que vai acontecer que aconteceu com o meu rodízio? Aconteceu que após a pandemia, eu acho que eu não vou conseguir me reerguer na parte do rodízio. Eu vou ter que reinventar outros negócios. Vocês entendem? Entendo. Então, agora, na parte do fast food, na parte do delivery, eu acho que há condições para isso. Ainda mais que, fora as pessoas que perderam o poder aquisitivo, perderam seus empregos, a demanda ela vai cair. Fora isso, a gente ainda tem que entrar em uma série de obrigações, que um cliente não pode ficar do lado do outro, ele tem que ficar longe. Então, como é que você vai ter um rodízio assim? Pierre, você não vai ter uma carta... Pois não? Deixa eu vou, a gente está entrando num assunto que é o capítulo seguinte. Deixa eu retornar para quem está chegando agora. A gente está recebendo hoje a Camila Massu, que é empresária, o Jean-Pierre, que também é empresário, e a advogada Luciana, que também é empresária não, é advogada, que está aqui para dar para a gente toda uma informação jurídica do nosso debate. Se você quiser participar, WhatsApp 97578 5007 97 578 5007. A gente está ao vivo no site viniciusteixeiracomunicador.com, também na página do Facebook, né? E também no nosso canal do YouTube. Esse conteúdo vai ficar eternamente disponível para quem quiser assistir novamente no futuro. Vamos fazer aqui um retrospecto rápido, porque eu acho que a nossa discussão ela não é sobre o coronavírus, né? O coronavírus é uma doença que nasceu lá na China, por volta de outubro, novembro, dezembro do ano passado. Em janeiro, fevereiro desse ano, salvo engano, o governo federal ele decretou emergência nacional nesse assunto, pediu à OMS que a OMS decretasse pandemia, a OMS falou que não, né? A mesma OMS que disse que essa doença não pegava pelo ar, não pegava pelo contato, né? E depois teve que mudar de opinião. E tivemos carnaval, com os milhões de pessoas para tudo quanto é lado. E aí no dia 17, por volta do dia 15 e dia 17 de março, os governantes locais, incentivados pelo Supremo Tribunal Federal, que transformaram essa discussão, como vocês estão colocando aqui, ao invés de ser uma discussão nacional, com uma coordenação nacional, uma questão localizada, onde cada prefeito podia fazer o que quisesse, cada governador podia fazer o que quisesse. A gente tem aqui o exemplo acho, mais emblemático de todos, todo esse absurdo, além da questão, que a gente entrar aqui no debate jurídico, até com a doutora Luciana, sobre a impossibilidade de governador e prefeito, mandar prender quem está na praia, porque praia é da União, não é do governo local. Mas fora essas questões absurdas que a gente acompanhou, empresário sendo preso, mulher sentada na praça sendo presa, tudo isso aí que aconteceu, a gente tem uma situação que eu acho que é a mais representativa disso, que é lá em Teresópolis, onde o prefeito estabeleceu o seguinte critério, por número de CPF. Se o final do teu CPF é ímpar, você pode sair no dia ímpar. Se o final do teu CPF é par, você pode sair no dia par. Né? Então a gente acabou criando uma república de tiranos e tiranetes, onde a gente tem uma descentralização total, ninguém sabe direito o que está fazendo.
Quem é de São João, por exemplo, sabe que lá ali na Rua dos Bancos, onde um dos negócios do PR está, a prefeitura fechou a Rua dos Bancos, colocou aquelas lonas, né, que até onde eu tenho de informação, as pessoas não ficam na fila, nas marcações que fizeram no asfalto. É um dinheiro que foi mal empregado. E nesse rasteio aí a gente tem os negócios sendo impactados sem nenhum tipo de diferimento, nenhum tipo de ajuda dos governos locais. O PR, Prefeitura de São João, você tem os 2 negócios na cidade. Fez alguma comunicação para falar para você, olha, o IPTU desse ano vai ser pago a partir de julho, você pode, a gente vai te dar um desconto, o ISS está liberado, a gente vai ajudar você. Teve alguma comunicação nesse sentido? Não, negativo. Não, né? Isso aí continua em silêncio e nada a respeito. Inclusive, ontem até o prefeito de Caxias estava falando que pelo menos os juros e as multas dos IPTUs, ele vai retirar. Eu acho que isso é o mínimo. É o mínimo, né? Aproveitando que você lembrou do prefeito de Caxias, olha só como é que a nossa República Federativa do Brasil é engraçada. E, doutora Luciana, o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu que seriam prefeitos e governadores que teriam a palavra final sobre o que vai ser feito na gestão do assunto, inclusive na questão empresarial. O prefeito de Duque de Caxias, na semana passada, ele determinou a reabertura do comércio. E aí um juiz de primeira instância determinou que não pode abrir não, tem que fechar de volta. E está multando o prefeito porque o comércio está aberto. Quem está com a razão, doutora? Olha, na verdade, o que acontece? Como eu estava falando antes, não houve aquela harmonia entre os poderes. Começou por aí errado. Quando o Jean-Pierre fala do início da pandemia, também outra coisa que começou muito errado, porque as mídias, né, mais vistas, com mais audiência, começaram a dizer que não precisava usar máscara. É bobagem usar máscara, você não precisa, só se você estiver doente. E foi essa a orientação que foi dada no início, e todo mundo se contaminando. Carnaval, você sabe, todo mundo muito junto, muito beijo na boca, muito troca disso, troca daquilo. Você imagina quanta troca teve aí de corona, do Covid-19. Então, essa pergunta que você me fez exatamente sobre quem está com a razão, primeiro, quem decide sobre todas as outras instâncias é o STF. Então, ela está em primeiro lugar. Então, a medida que foi tomada aqui em primeira instância não é nula, mas ela é anulável, é discutível. Porque se você pegar o empresário que não estiver satisfeito e impetrar um recurso apropriado, invocando a determinação do STF, o juiz de primeira instância tem que ficar quieto. Ele fica prejudicado. Ele vai ter que obedecer. Fica prejudicado. Mas aí, isso vai depender quem vai provocar. Quem estiver insatisfeito é que deve fazer a provocação, entendeu? A mesma coisa com o Ministério Público da região. O Ministério Público Estadual, não, vai ter que fechar. Não. Se ele falou que vai ter que fechar e o governo federal falou que não, vai ter que... Não, o governo estadual diz que pode abrir e o Ministério Público vem e diz que não, ele está errado. Por quê? Ali é um poder, o que a gente tem visto muito acontecendo e que está trazendo essa instabilidade jurídica, é exatamente isso. É um poder interferindo no outro poder. Isso é um tema bastante interessante, doutora, porque a gente tem vivenciado isso no nosso judiciário político, né? A Constituição é muito clara quando ela fala de harmonia entre os poderes, né? Nenhum poder é maior do que o outro. Eles são independentes. Um não pode fazer interferência dentro do outro. Mas eu penso modestamente que esse monstro, eu vou chamar de monstro jurídico, né? Ele cresceu e foi alimentado pelo parlamento, pelo poder parlamentar. Porque quando a gente tinha lá uma decisão na Câmara dos Deputados que uma minoria, ou
uma maioria, alguém que não concordasse com qualquer coisa, o que ele fazia? Ao invés de decidir resolver aquela questão no Conselho de Ética da Câmara, nas questões pertinentes do Senado, o que ele fazia? Ele ajuizava a questão do Supremo Tribunal Federal. Né? Então ele aumentou a importância, eu não estou dizendo que o Supremo não é importante, ele aumentou ainda mais a importância do Supremo. Parece que o Supremo hoje ele tenta absorver aquilo que um dia o Dom Pedro II, por último, teve, que era o poder moderador. Né? Ele tenta ser maior do que os outros poderes, pelo menos é uma sensação que eu tenho. Né? Interferência o tempo todo entre um poder e outro. Eu acredito que essa não é somente sua sensação. Eu acredito que é a sensação da maioria dos brasileiros. Mas isso também é uma questão cultural de como fazer, isso aí é uma opinião política minha, tá, pessoal, como fazer uma, como eu vou dizer, esqueci a palavra, daqui não quer sair. Enquanto você pensa aí na palavra, deixa eu aproveitar e ler aqui a mensagem que a gente recebeu, que é a seguinte, do Heraldo. O Estado do Rio de Janeiro já vivia uma grave crise financeira, moral e ética, e com isso a economia já estava em níveis terríveis. E com isso, com grave crise do índice de empregabilidade. Agora, com esta pandemia política, como ficará o nível de desemprego até o final de 2020? A última pesquisa PNAD do IBGE já disse que o número de desemprego aumentou no país. Camila, deixa eu chamar você de volta, você está aí quietinha? Você tem uma boa notícia pra gente. O teu prefeito lá da cidade que você tem negócio, em São João e Queimados, não é isso? Mesquita, São João e Mesquita. São João e Mesquita, os seus prefeitos, eles deram diferimento de impostos, liberaram você de compromisso, não liberaram? Liberaram. Na verdade, não liberaram. Eles adiaram o pagamento. Ah, é? Então, eles remanejaram para outra data. Tanto em São João quanto em Mesquita? A partir de julho. Isso. Tanto em São João quanto em Mesquita. Que imposto é esse? ISS? Os impostos que tinham que ser pagos agora em maio, abril e maio, eles remanejaram para julho. Aí, mesmo valor, né? Não tem juros, não tem nada, mas eles remanejaram esses valores. Uma boa notícia. E como é que você está lidando agora com esse momento? Você falou mais cedo que você está fazendo vendas pela internet, vendas com horário marcado. E como é que está o teu negócio? Eu voltei a ser como eu era no início, né? Que no início, antes de eu ter loja física, eu já trabalhava online. Então, assim, eu tô tendo o gostinho que eu tive quando eu iniciei, né? Quando eu nem era uma empresa, era só uma loja mesmo virtual no Instagram. Então, eu tô trabalhando em cima disso, com motoboy, entregas, e para retirada na loja também, a cliente pode separar comigo a roupa através do WhatsApp, eu deixo reservada, ela vai até a loja, né? Com as medidas, eu exijo máscara. Não exijo o álcool em gel, mas eu tenho álcool em gel disponível na loja, então quando entra para efetuar o pagamento, e os clientes retiram na loja. É assim que eu tenho trabalhado. E com as entregas, quem opta por não ir até a loja, né, muitos clientes estão preferindo receber em casa, a gente está trabalhando via motoboy. Entendi. Você já recebeu alguma orientação dos governos locais sobre como é que vai ser a reabertura do comércio? Você já tem algum prazo, uma data aí para a reabertura do comércio? Olha, o doutor João, ele se pronunciou ontem, né, a respeito da reabertura, só que as lojas de roupa não estão incluídas nisso aí. A gente ainda não tem nenhuma posição. Loja de roupa, escola, ele não se posicionou a respeito. Só outros ramos, restaurante, barbearia, salão de beleza, escritório de advocacia, contabilidade, vai poder retornar a partir de segunda-feira. Agora, o comércio varejista de roupa e escola, ele não falou nada a respeito. A gente ainda está esperando. E lá dos TEDs vai estar todo funcionando, menos as lojas. O polo da roupa, Então, vai estar quase todo fechado, né? Porque a maioria das lojas são de lojas de roupa, né? Muitas lojas de Vila... Fala, Camila, perdão. Muitas lojas de roupa não vão reabrir, né? Eu tenho alguns amigos do negócio também, de centro de Vila dos Teles, que quando retornar,
quando passar essa quarentena aí, não vão conseguir retornar. Já fecharam de vez aí. Nem online estou conseguindo trabalhar direito. O PR, você tem essa informação da reabertura do comércio, São João? Sim, sim. Ele incluiu vários setores, sim. Incluiu ótica, cabeleireiro, enfim, ele incluiu. Eu acho até que... Me desculpa, eu acho que loja de roupa deveria ter sido incluída, já que armarinho foi incluído e a loja de tecido foi incluída, sabe? Então, eu acho que não tem muito a ver, não. Os critérios são complicados de se compreender, né, PR? Porque minha família é dona de loja de roupa também, tá? Igual a colega aqui, que eu sei que estão sofrendo. Então, eu sinceramente, eu não vejo, porque tem loja de roupa aí que entra um cliente a cada meia hora. Muita, entende? Muitas só para olhar e outras para comprar mesmo. Mas geralmente um cliente. Então, e agora com esse coronavírus, o movimento ele vai cair muito. Então, eu não vejo o porquê não ter incluído a loja de roupa, tá? Mônica Manhães também está. Mônica Manhães também está acompanhando. Mônica Manhães também acompanhando aqui o nosso debate. Boa noite, Mônica. O PR, você falou mais cedo dessa sua preocupação no retorno, né? Já surgiu alguma orientação de como é que vai ser? Afastamento de mesas, quantos clientes podem entrar na loja? Eles falaram alguma coisa nesse sentido para você? Te deram essa orientação? Não, ainda não orientaram. E amanhã, que eu acho que o prefeito vai... Ele falou primeiro o que ele vai liberar, mas eu acho que as orientações elas vão vir da vigilância sanitária, enfim. Eu espero que eles venham com orientações e não com outras coisas, né? Mas tudo bem. Porque você, quando orienta, a gente vai e cumpre. Mas você pune, você ainda fica mais chateado ainda. É uma situação que a gente está voltando de um trauma. A gente não está voltando de uma coisa normal, né? Então, tem que ser com muito carinho, muito cuidado as coisas. A gente vai se acostumando. Mas eu soube que aqueles tapumes foram retirados hoje, lá da Rua dos Bancos. Sabe? Foram retirados hoje. Que, por exemplo, eu acho bacana, se a rua fosse só para recebimento, lá do pessoal dos R$600. Mas aquela rua, ela é altamente necessária para o trânsito. Então, você ter trânsito ali, um tapume daquele, não tem necessidade disso. Eu acho que foi uma medida assim que não tinha cabimento, mas vamos respeitar. E agora a volta ela vai ser muito traumática. Como eu te falei, tem, por exemplo, escola. Se ele libera a escola amanhã, eu não mando minha filha. Você me desculpa, eu não mando minha filha, sabe por quê? Porque o jovem, ele é um pouco inconsequente, sabe? E outra coisa, não temos a vacina, Vinícius. Enquanto você não tiver a vacina, uma medida realmente séria para você sanar essa doença, não tem condições de certos ramos abrirem. Não tem condições. Vão abrir para não ter ninguém. Se a gente for esperar a vacina, Pierre, a gente vai esperar pelo menos uns 18 meses. Porque essa doença, o que acontece com essa doença? Essa doença ela vai permanecer no nosso meio ambiente como um sarampo, aguardando uma oportunidade para se manifestar. O que está acontecendo, que eu acho, assim, na minha avaliação, é que hoje a gente tem um número relativamente controlado, e eu queria, ao falar isso, falar que essa coisa dos hospitais superlotados por causa do coronavírus é falacioso, porque a gente sempre acompanhou no aspecto municipal, estadual, federal, inclusive, hospitais sucateados, hospitais sempre lotados. Então o hospital não está lotado hoje por causa do coronavírus. É uma realidade do país. Mas eles fizeram essa medida, imagino eu, tentando diminuir o impacto no sistema de saúde, né? As pessoas as que respeitam, estão nas suas casas, presas, mas em algum momento essas pessoas vão sair. E na saída dessas pessoas, com o vírus ainda circulante, a contaminação vai acontecer, naturalmente. Quando você fala que quem vai sair de Caxias para São João
no ônibus da Flores, será que o ônibus da Flores vai estar higienizado ponto a ponto, ou pelo menos no ponto final e no ponto inicial, como a Assembleia determinou? Será que vai ter alguma medida de que, olha, só vai poder entrar um passageiro por banco, para não ter contato físico? Acho que não, né? Então o vírus vai ficar aí circulando, as pessoas vão se contaminar, né? Umas que tem comorbidade, ou porque é obeso, ou porque tem problema cardíaco, ou porque tem algum tipo de problema, correm um risco de vida maior, um risco de perder a vida, mas a doença ela não vai desaparecer, a gente vai continuar convivendo com ela. E é lógico que eu sempre defendo que essa decisão de mandar ou não o filho para a escola não pode ser do Estado, é da família. Então a gente tem que respeitar. Não vai mandar o filho? Ótimo, mas não pode ser o Estado a te obrigar a falar que você tem que mandar o filho para a escola. Porque quando acontece uma desgraça, quem chora é o pai e a mãe, não é o Estado. Então o Estado não tem que fazer interferência, quem tem que decidir é o pai e a mãe, né? Mas o vírus vai ficar aí, eu fico só com essa preocupação, porque os shopping centers, a gente está com aproximadamente 27% dos shopping centers do Brasil reabertos já, né? E a arrecadação, as vendas dos shoppings, que tradicionalmente são ditos como lugares mais seguros, por segurança mesmo, de violência, mas mais seguros porque a gente também tem uma situação de melhor controle de fluxo de pessoas, as pessoas estão com medo. Medo do vírus e mais do que medo do vírus, que eu acho que é uma coisa mais impactante. O medo de gastar o dinheiro, porque não se tem uma certeza da empregabilidade, não se tem uma certeza de como é que as coisas vão ser. Ô Camila, como é que você vê isso? Como é que você imagina que vai ser o retorno? Olha, assim, na experiência que eu estou tendo em relação ao meu ramo, eu estou confiante para o retorno, porque as clientes estão sedentas para comprar roupa. Uhum. Assim, então eu acho assim, vai ter um impacto, né? Não vai ser a mesma coisa, porque como o Jean já havia falado antes, a economia estava voltando a melhorar. A gente já estava sentindo isso, né? Pós-carnaval, a loja tinha dado uma melhorada, assim, muito grande. E chegou logo a pandemia para cortar isso. Então, assim, as clientes estão procurando, né? Mais do que até o que eu posso oferecer, porque nossos fornecedores também, é muito difícil o contato, a gente não está recebendo a mesma quantidade de mercadoria, a gente também não está comprando a mesma quantidade de mercadoria, assim, com medo, né? A gente está com receio de não sabe se sai, se não sai, vai mudar a estação e toda hora a moda muda. Então a gente tem medo de estocar muita coisa com menos fluxo de pessoas. Então, assim, eu acho que para roupa feminina vai ter um impacto, não vai voltar normal, mas também não vai voltar tão ruim, entendeu? Vai voltar assim, como a economia estava um pouco antes do carnaval, é uma crise meio devagar, mas eu acho que as clientes não estão muito preocupadas com a economia, não, assim, pelo que eu tenho visto e ouvido e conversado com elas, entendeu? Ah, que bom. Até porque a minha loja são assim, valores bem acessíveis. Eu trabalho com roupas a partir de R$20. Qual o ticket Então, médio que assim, você trabalha lá? como O assim? ticket médio, a média de preço dos seus produtos. A média de... assim, a partir de R$20, né? Olha. Body, cropped, são roupas mais populares. Entendi. Então, é roupa mais pro dia a dia, então acho que não afeta tanto, né? Muitas clientes comprando uma roupa baratinha é o que eu já conto sempre. Agora, as lojas de shopping, lojas mais caras, perfumaria, acessórios, aí eu acho que o impacto vai ser maior. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Garcia Duarte, estrela lá da Rádio Tupi, que eu trabalhei com ele. O Garcia teve coronavírus, já está se recuperando. Um abraço, Garcia. O Pierre, qual é a sua expectativa para o retorno? Você acha que... A Camila está falando que ela investiu no delivery, a coisa está funcionando direitinho para ela está com boas perspectivas. E você, quais são as suas perspectivas para o retorno? Não, na loja, veja bem, as perspectivas para lojas pequenas, lanchonete, pastelaria, enfim, e lojas de delivery, no ramo de comida, como a minha, são excelentes, são boas, não são tão ruins assim. Mas as lojas de rodízio, como eu tenho uma outra, que é de rodízio, são das piores. Não tem jeito. Você não vai ter um aglomerado de pessoas, você não vai ter demanda, você não vai ter
enfim, você vai acumular prejuízo, que você não pode, não é igual loja de roupa, você não pode aproveitar o que você fez hoje. Se você vai atender um X de pessoas, é muito difícil você num rodízio, até churrascaria mesmo, vamos botar tipo Oasis, que é a nossa churrascaria aqui mais conhecida de São João. Você tem todas as carnes. Então, você não pode ter a minha, que é comer todas as pizzas. Você não pode atender só um cliente fazendo um pedaço de pizza. Então, aquilo tudo vai sobrar, sabe? Agora, vamos ver como é que vai se comportar a população nas lojas de comida. E aí, dependendo da situação, da comunicação hoje, se você não criar uma comunicação nos Faces, Instagram, nos apps, com o seu cliente, você também está fadado ao fracasso. Não tem jeito. Porque aí você não vai sentir o quê? Vamos dizer assim, a temperatura de demanda daquele cliente. Já vieram cliente aqui bater na minha porta pedir mercadoria. Eu falei, não posso, estou em casa. Eu acho que até o dia 1º, dia 15, dia 10, a gente vai ver o que vai acontecer. Mas a perspectiva para o meu ramo não é tão ruim assim. Mas as coisas baratas, vê se você entende. Eu entendi. Você tem dois negócios num só negócio, né? O teu negócio do delivery, do fast, você está achando que vai voltar bem, e o outro negócio, que é o negócio do rodízio, esse você acha que você vai ter dificuldade? Esse ou eu vou mudar ou eu vou extinguir. Não tem jeito. Eu estou falando que... Porque as leis não permitem a aglomeração e as leis e a demanda não é a mesma. Você não vai precisa da aglomeração para poder justificar o rodízio. Se você não tiver uma quantidade volumosa de pessoas fazendo um fluxo dentro da tua loja, você não tem por que ter um rodízio montado, porque você não vai conseguir sustentar. Eu vou ter que transformar em à la carte. Vai ter que ser assim. À la carte com um distanciamento maior, e aí você vai ficar com uma operação mais Aí eu consigo. Aí eu diminuo a carga de funcionário, diminuo um monte de coisa. Porque um rodízio você tem que ter garçom, você tem que ter uma série de coisas. Eu tinha 13 a 14 funcionários numa noite trabalhando. Como é que eu vou ter 13 a 14 funcionários trabalhando para 20 pessoas? Complicado. Entendeu? É impossível. Doutora Luciana, a gente está falando aqui sobre as relações trabalhistas, e uma das novidades que o governo federal trouxe para poder atenuar a crise provocada por governadores e prefeitos foi a questão da suspensão dos contratos de trabalho e até mesmo a redução de contrato de trabalho. Quais são as dúvidas mais comuns do empresariado ainda quanto a isso? Olha, o empresariado geralmente traz as dúvidas dos seus funcionários. Como que vai ficar isso? Porque, na verdade, o empresariado não está tendo tanta dúvida na aplicação da lei. Porque quem vê essa aplicação, na verdade, quem tem feito a orientação melhor são os contadores. Porque, infelizmente, o empresariado conta mais com o contador do que vir buscar uma situação jurídica. Ele só vem no jurídico depois que o leite derramou. É uma tecla que eu bato muito do povo brasileiro, em termos total, tanto pessoa física como pessoa jurídica, utilizar o jurídico como prevenção e não como solução. Mas, geralmente, a dúvida é sempre do empregado. Ou então, essa que você citou, da fala do presidente, o governo está trazendo prejuízo, manda a conta para lá. Então, para quem está trazendo prejuízo, que não está errado, está correto, mas é uma ação de regresso, a forma de se fazer é por regresso, não direto. E a maioria das dúvidas seriam essas, como que eu vou fazer com o meu funcionário? Se eu der férias, será que eu vou ser prejudicado? Como que eu faço isso? Até quando ele lançou a MP, quando falou
sobre o seguro-desemprego, ficou todo mundo em dúvida por causa do nome do documento, seguro-desemprego. E eu até vislumbrei uma boa saída, porque é melhor usar uma ferramenta que já existia do que criar uma nova, que ia criar muito mais expectativa e a delonga ia ser muito maior, tanto para o empresário que queria um fôlego nas suas contas, quanto para o funcionário que estava sem o dinheiro, sem aquela possibilidade. Com certeza, porque se tivesse que criar uma nova ferramenta, ia ter que criar uma nova nomenclatura, ia ter que ter toda uma negociação no Congresso, foi realmente a medida mais inteligente. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para a Regina Nascimento e para o Mauro Eurípides, que estão acompanhando com a gente essa live hoje. Doutora, deixa eu aproveitar esse assunto de suspensão de contrato, cancelamento de contrato de trabalho e voltar ao tema que eu estava falando com os empresários, que é a questão do retorno ao trabalho, né? Existe a possibilidade de, num tempo futuro, o trabalhador contaminado pelo coronavírus argumentar que atribuir essa responsabilidade ao empresário? Eu peguei o coronavírus porque por causa da empresa? Ou o cliente? Não vejo essa possibilidade particularmente, não. Vejo a possibilidade de um afastamento pelo coronavírus, de uma doença pelo INSS, entendeu? De encostamento, de auxílio, doença pelo INSS. Aí eu vejo. Agora, imputar a culpabilidade disso ao empregador, se ele não seguir as regras, e mesmo que, veja bem, eu oriento aos meus clientes o seguinte, mesmo que o seu prefeito ou o seu governador não lhe dê as ferramentas de orientação para diminuição ou para evitar o contato do Covid, você deve manter-se alinhado com as notificações e as orientações que estão sendo dadas pelos outros médicos. Então, mas um exemplo bobo, uma loja de roupa, como o Jean-Pierre falou, que eu também concordo que deveria abrir, porque não entra aquele monte de gente. No armarinho entra muito mais gente no momento do que uma loja de roupa. Uma loja de roupa entra 3, 4 e sai. O armarinho não, o armarinho entra até 10 pessoas, dependendo da promoção e dos valores que tem aquele armarinho. E mantiver pelo funcionário, olha, você tem que usar máscara, olha, cadê sua máscara? Você tem que fazer o filho. Então, essa possibilidade eu não acredito que ocorra. Talvez haja uma contaminação grande se não houver esse uso, mas assim, imputar a culpa ao empregador, não vejo essa possibilidade, porque todos estão sabendo e a ferramenta está aí para todo mundo. É o uso de máscara, é o uso do álcool. Essa imputação só se o empregador não disponibilizar aquele material. Aí é diferente. Entendi. Entendeu? Olha só, o participante aqui, final telefone 0320, está perguntando aqui qual é o restaurante do Pierre. Pierre, conta aí pra gente, para quem não sabe ainda, qual é o nome da tua empresa? É o Mundo das Massas, um deles, né? O Mundo das Massas fica ali na Gessi Gonçalves Fontes, 166, em frente à maternidade Santa Terezinha. E tem o rodízio também, que também está fechado, ali na Getúlio de Moura, 292, Centro São João de Meriti. Para uma referência boa, é que ele fica ali perto do antigo prédio da Telemar, da Oi, da Telerge, né, Pierre? Isso. É isso, em frente ao posto de gasolina, isso. Já a loja da Camila é a RJ, não é isso, Camila? Isso, RJ Boutique. RJ Boutique, você tem lojas em Mesquita e em São João. Em São João é onde é que é a sua loja? É em Vilar dos Teles, no centro de Vilar dos Teles, né, na rua Egas Muniz, que é naquela rua atrás do Shopping Rio Ville. Entendi.
E em Mesquita fica onde? E Mesquita é bem em frente mesmo à estação de Mesquita, que é em frente ao antigo Habib's. Mesquita é um lugar bem conhecido lá, onde é o ponto da loja. É bem na descida da estação de trem mesmo. Em frente ao antigo Habib's. Sim. Isso. Sei onde é que fica. Até é um bom ponto bem movimentado lá, né? É bem de esquina, ali é um ponto muito bom. Que bom. Doutora Luciana, voltando aqui ao nosso assunto jurídico, alguma orientação para a Camila e para o Pierre nesse retorno? Tenho sim. Olha só, a minha orientação é vocês utilizar, né? A gente sabe que o empreendedorismo está na moda e muitas pessoas veem o empreendedorismo somente como aquela pessoa que faz o sacolão ou vende de porta em porta, ou vende Avon, né? Eudora, essas coisas. Mas o empreendedorismo está, inclusive, principalmente dentro das empresas também. Né? Todo empresário é empreendedor, assim, antes mesmo devia ser empresário. Então, a minha orientação para vocês é utilizar esse tempo de pandemia que a gente obrigatoriamente tem que parar para fazer uma busca tributária na sua empresa. A minha orientação é porque a despesa tributária de todo o segmento de roupa, de alimentos, é muito grande. E tem facilidade, tem coisas que... mecanismos jurídicos de reaproveitamento de tributos que muitas vezes o empresário paga 2 vezes e não sabe que está pagando. Então, esse momento é de reestruturação de marketing, reestruturação de comunicação com o cliente, reestruturação de todo... A gente tem que utilizar, fazer uma limonada desse limão que estão empurrando, né? Que a vida trouxe para a gente, empurrando para a gente no dia a dia. Quando você fala de bitributação, você está falando, por exemplo, de ICMS. De IPI, de ICMS, que paga de quando COFINS, compra e paga quando revende. Oi? Que paga quando compra Mercado Livre e paga quando revende. Isso aí. Quando você compra, quando você revende, por exemplo, o segmento que tem, que a gente tem trabalhado para isso é o segmento de alimentação, de bebidas. Os códigos das bebidas que às vezes vem e a pessoa coloca o código errado, a contabilidade vai colocando o código errado, e errado na entrada, errado na saída, e a gente tem feito recuperações de empresas com média de R$15 mil de recuperação de CLSS, CLS e de imposto de renda retido, entendeu? Então, quer dizer, são coisas que são necessárias, as empresas começarem a ver. E muitos não sabem disso. Isso se aplica em lanchonete, isso se aplica em restaurante, no caso da bebida, né? Nas churrascarias, nos depósitos de bebida. Então, dependendo do segmento, é importante você aproveitar esse tempo de quarentena para fazer uma revisão em tudo. E outra, essa revisão, pasme você, ela é feita agora, ela obedece o prazo inscricional de 5 anos para trás. Então, se você tiver a apuração de que você teve X, por um exemplo, R$15 mil por mês, em meio a toda essa pandemia, ela é bem-vinda. É uma receita considerável. E esses 15 mil você bota para trás, e vem com juros e correção monetária através de créditos, entendeu? E se o empresário, a empresa em dia, ela vem em cash, quer dizer, são valores que ajudam a pessoa, e, obviamente, dependendo da quantidade de pessoas que começarem a fazer isso com suas empresas, o governo vai chegar uma hora que o governo não vai mais pagar em cash, né? Mas ele vai poder
fazer para você aquela compensação de valores. Então, para você, para o empresário, é muito bem-vinda essa ajuda, porque a maioria das prefeituras, ninguém fala sobre baixar o IPTU, ninguém fala nada disso, eles querem cobrar o imposto. A verdade é essa, no máximo, dá um desconto que é bem-vindo, mas assim, vamos dividir. Mas ninguém fala em desconto real, né? Então, quando você faz uma revisão tributária dentro da sua empresa, esse é o principal conselho jurídico que eu dou às empresas. Pierre, qual é o teu sentimento nesse momento, hein? Como é que você está se sentindo? Como é que está teu coração com tudo isso que aconteceu e o que você vai vir pela frente? Veja bem, eu sou muito espiritualizado, apesar de ser um empresário. Eu sou um cara muito regrado, não sou aquela pessoa que é gastador, que acha que o ano tem que se traduzir em um dia. Não. Graças a Deus eu tenho uma vida muito modesta e eu não tenho... Mas o que acontece é que são 30 anos de trabalho que a gente vê, que não só comigo, eu vejo aí muita gente... negócios indo cachoeira abaixo, entende? De uma forma assim, rápida. Em 2 meses, a coisa mudou, parece que mudou, como se fosse um terremoto. As áreas tomaram outros rumos. Então, eu vejo o seguinte, muita cautela, na hora que for abrir o seu negócio, depois da liberação, eu acho que tem que ter muita cautela, qualquer centavo é centavo, e, como a doutora falou, correr atrás dos seus direitos, correr atrás do que tem que ser feito, e voltar, não à época da pedra, mas tentar um recomeço, sabe? Porque a gente vai ter que se acostumar a um outro tipo de negócio, de feedback com o cliente. A gente vai ter que ter muito mais trabalho do que a gente tinha. E você, Camila? E inovar em algumas coisas. E você, Camila? Eu vejo assim. Qual é o teu sentimento? Assim, diferente do início, né, da pandemia, que deu um desespero, agora eu tô mais tranquila, esperançosa, porque tá chegando perto de voltar tudo ao normal, ao mesmo tempo em que eu fico triste, assim, de ver colegas, né, de ramo, assim, empresários, até de outros ramos também, tendo que fechar seu negócio, mas grata por ter, assim, igual o Pierre falou, né, que ele é regrado. Eu também sou muito, muito regrada, a gente sempre pensa à frente de um problema que possa vir a acontecer, e foi assim que a gente conseguiu não quebrar nessa pandemia. E, assim, reinvenção total, né, eu já trabalhava online, eu já tinha uma comunicação, assim, bem grande com as clientes, Instagram é a principal fonte de captura de clientes para mim. E mesmo eu já sendo atualizada a esse ponto, eu tive que também me reinventar e trabalhar muito em cima disso. E agora eu estou conhecendo novos áreas, né? Estou pensando em implantar também uma loja online mesmo, com site, porque assim, a gente trabalha por WhatsApp, por Instagram, faz entrega. Não é uma coisa muito profissional, né? Todo o universo online é muito profissional, a gente não tem um site, então a gente está pensando em implementar esse tipo de trabalho. Então foi assim, ao mesmo tempo que foi muito triste, foi um tempo também de reinvenção, de a gente conseguir olhar assim, dar um zoom out, né, de olhar de fora, porque quando a gente está trabalhando, a gente está ali envolvido, a gente não tem tempo para pensar em nada, e essa pandemia serviu também para a gente ver de fora tudo o que estava acontecendo, dar um jeito ali, igual a doutora falou, pensar direitinho, ver direitinho como é que tá as coisas, analisar a empresa. Então, ao mesmo tempo que foi ruim, porque deu uma queda nas vendas, quebrou muita gente também foi embora com a doença, também foi um tempo de nos reinventar, de dar uma respirada, assim, de olhar para a empresa de fora, né, e ver o que a gente conseguia melhorar. E quando voltar, com certeza a gente vai voltar mais empenhado, porque a gente viu como é que é difícil ficar sem. É verdade. A gente está dando mais valor ao negócio. Doutora Luciana, qual o sentimento da senhora nesse momento?
É o que a Camila, né? Camila, não é isso? Isso. Então, é o que a Camila falou, de reinvenção mesmo. Mesmo aqui no escritório, a gente teve que se reinventar. Eu não estava muito acostumada a trabalhar. Trabalhava home office, mas assim, nos bastidores, né, de questão de fazer petições e tal, vinha para casa, que é até mais tranquilo. Mas se tratando de atendimento de cliente, tudo ia inventar. E o sentimento é de reinvenção mesmo, entendeu? De colocar, assim, alguns, né, pensamentos que a gente tinha para fora e se reinventar. Algumas novidades, algumas coisas que a gente queria fazer e não será que vai dar certo? Será que não vai? A gente estava bem acomodado, né? A gente se acomodou na questão do dia a dia, agora tem que se reinventar. Então, hoje, a sensação é essa. Porém, também é uma sensação de grande alívio, porque, obrigatoriamente, as pessoas estão tendo que se familiarizar com o direito, com o jurídico, o lado jurídico, que as pessoas não tinham. Então, parece também que as pessoas passaram a ver a importância de ter mais informações, entendeu? Da aplicabilidade da lei, que o povo sabia que existia. Eu estou falando de uma forma geral, não só empresarial, de uma forma geral. Sabia que existia, mas não sabia como que funcionava. E hoje está mais assim aberto, mais embandejado, né? Vamos botar, colocamos numa bandeja para as pessoas se servirem do conhecimento. Então, são coisas, assim, que, de uma certa forma, está me satisfazendo, porque eu estou vendo novos horizontes. Agora, podia, como o Jean-Pierre falou, né, podia vir pelo amor e não pela dor. É verdade. Né? Doutora Luciana, aproveitando esse espaço aqui, considerações finais da senhora. Não entendi. Aproveitando para fazer as considerações finais da senhora. Ah, tá ok. Bom, as minhas considerações finais são essas, que os empresários e as pessoas em geral comecem a ver o direito não como solução do problema, e sim como garantia de não haver o problema. E em questão de colocação do que está acontecendo hoje para o futuro, eu acho que se a gente começar também a fazer um movimento, veja bem, vou colocar a palavra político, mas não é da política em si de candidatar, não, um movimento político de vida, de entrar em contato com as outras pessoas, a gente vai conseguir vencer melhor essa pandemia toda. Então, para os empresários, a reinvenção mesmo, a utilização da tecnologia mesmo, mas a utilização de uma reinvenção e uma fiscalização tributária melhor dentro da sua empresa, também a fazer um feedback melhor com o seu lado jurídico, tratando das outras áreas, não só da área trabalhista, mas da área de defesa do consumidor, toda ferramenta muito útil e que vai trazer muito benefício para o empresário que ele não estava tão acostumado. Às vezes ele acha que é uma despesa, e o jurídico ele tem que ser visto como um investimento, não como despesa. Assim como as mídias sociais, ela tem que ser vista pelo empreendedor e pelo empresário como investimento, que aquilo ali, ele terá um investimento e uma garantia a longo prazo, médio e longo prazo, muito grande para ele de retorno. E que nós estejamos todos firmes que isso aí vai passar, mas a gente também não pode ficar só quieto, a gente também tem que procurar os nossos direitos mesmo e colocar esse povo que está, esses governantes, né, para o tema do nosso debate de hoje, no eixo, para poderem começar a trabalharem de forma sincronizada e não de forma opositória, que foi a palavra que eu tinha esquecido naquela hora. Não fazer oposição. Todos os lados nossos, como o lado do legislativo, executivo, que foi feito
hoje uma inversão, colocar a Constituição de cabeça para baixo, ela seria a primeira e agora ela é a última. Os decretos estão tendo melhores... Mais força do que a Constituição? Visualização. Mais força, muito mais força, melhor visualização do que a Constituição Federal. Enfim, que fica difícil. Então, a oposição que era usada antigamente, que éramos nós éramos maleáveis enquanto opositores, e estamos atendendo uma oposição mais militante, mas uma militância do mal, que está trazendo incerteza jurídica para todos nós. Então, eu espero que essas incertezas comecem a ser apaziguadas, né? E começa a vir mais certezas para todos nós trabalharmos. E isso a gente só vai conseguir se a gente se unir. Então, meu recado é união. Pierre, qual a sua mensagem final, Pierre? A minha mensagem final é o seguinte, é ter muita fé, calma, planejar antes de abrir o seu negócio, pós-pandemia, e não entrar com muita sede ao pote e começar a fazer o bolo crescer bem devagar. Eu acho que até o ano que vem, a gente vai, passando o Natal, a gente vai começar a entrar num crescimento, tenho certeza disso, porque aí começa a aquecer e a gente começa a readquirir esses postos de trabalho que foram extintos. Com certeza eu acredito num país melhor ano que vem. Agora, vai depender muito, conforme a doutora falou, e o tema é esse, se eles vão se entender entre os poderes, tá? Porque derrubar presidente, derrubar fulano ou cicrano, isso aí é muito ruim para o país, é a imagem do país lá fora, e isso atrapalha muito o nosso desenvolvimento aqui. Eu acho que o Brasil tem que parar de se politizar, porque sem empresários, sem força de trabalho produtivo nesse país, com certeza não há salário no setor, nesses três poderes, porque esses três poderes, eles são praticamente sustentados pela participação produtiva, são os empresários da área privada. Então, eles precisam tratar com muito carinho, que até agora eu não vi nada, mas tratar com muito carinho essa outra parte, que é a parte onde é a semente de tudo. Para eles tirarem fruto, a gente precisa plantar semente. E essa semente está sendo, às vezes, muito mal trabalhada e muito mal plantada. O mundo das massas não está trabalhando nem com delivery, né? Não, eu fiquei com medo, porque eles fecharam ali de tal forma que até para eu entrar... Acho que é a Camila que falou que deve conhecer tua pizza só. Eles fizeram não vou dizer covardia, não é isso, mas eles fecharam ali de tal forma, com a aglomeração de pessoas ali, e aquilo, você somando, dá uma respiração ofegante muito grande. E isso poderia dar problema para dentro da minha loja, para mim, e eu sou uma pessoa que, você sabe, eu sou obeso, eu tenho hipertensão, porque eu, particularmente, eu trabalho dentro da minha loja, eu não deixo meus funcionários na frente do combate, não, eu estou na frente do combate. Então, muitos querem abrir, mas estão em casa. Eu não, eu vou abrir, mas eu estou na minha loja. Então, para resguardar meus funcionários e a mim mesmo, eu preferi fechar. Eu acredito que segunda, mais tarde, terça-feira, a gente reabra e a gente começa o delivery e a loja o dia inteiro. Se Deus quiser. Trabalhando. Camila, agora, o rodízio tá difícil. O rodízio não deve voltar. Tá? Camila, mensagem final. Só aí. Eu quero agradecer, né, por esse papo. As dicas da doutora foram muito boas, as considerações do Jean também. E é um momento de reinvenção, de calma e de planejamento, né? Infelizmente, quem
não conseguiu se manter, vai ter que se reinventar, né? Começar novamente. Quem já começou uma vez sabe de onde veio, então sabe já o caminho. Então a gente tem que buscar artifícios para isso ser possível. E quem conseguiu se manter, voltar realmente, como o Jean falou, com calma, com precaução, ir pisando devagarinho e sentindo o mercado também novamente. E é isso, a gente não pode assim ficar refém, né? Estão meio que castrando os empresários e deixando a gente fazendo refém. Só que a gente tem que ir do nosso jeito. Eu, por exemplo, que não vou retornar na segunda, eu vou dando meu jeito para continuar funcionando e continuar atendendo meus clientes também, porque há essa demanda, entendeu? Então eu pretendo continuar fazendo um trabalho da forma que eu consegui, não assim sossegando, então não posso abrir, então vou ficar sossegada, e quando não, assim, não vou me deixar preguiçosa, entendeu? Como no início, que eu fiquei assim meio que no desespero, então eu parei totalmente meu serviço. Depois eu vi e falei, não tem como, eu não posso deixar a peteca cair, né? Então é isso, esse replanejamento, reinvenção, e vamos nos recuperar. É isso aí. Luciana, muito obrigado pela sua participação. Quem quiser fazer contato contigo, faz como? Bom, tem o WhatsApp. Posso falar o WhatsApp? Pode, se você quiser, contigo mesmo. De 99239-1333. Repete, ou pelas redes repete, sociais. repete. 21 99239-1333. ou Assim. Ou pelas redes sociais, doutora Luciana Monteiro, WhatsApp, Facebook, Instagram, doutora Luciana Monteiro. Aí você me acha. Ok, Luciana, muito obrigado pela sua participação. PR, o Mundo das Massas, repetindo o endereço, fica onde mesmo? Fica ali na Gessi Gonçalves Fontes, 166, Centro São João do Meriti. O telefone é 27560904, ou qualquer dúvida pode ligar para o meu zap, que é o 98563-511. E eu quero te agradecer. Vai devagar. Vamos falar o telefone devagar para as pessoas poderem anotar. Qual é o WhatsApp mesmo? Vamos lá. Primeiro telefone, 27560904, ou o meu WhatsApp, para tirar alguma dúvida, 985-163-511, tá ok? Eu quero te agradecer, Vinícius, pelo convite, tá? Porque é muito importante que a gente tenha voz e que a gente tenha alguém que dê voz a gente, tá? Muito obrigado e que esse programa seu prospere muito. Muito obrigado. Muito obrigado. E Camila, quem quiser comprar roupa feminina com você, faz como? Vai aonde? Além dos endereços que você já falou. Repete o endereço pra gente, Camila. Vilar dos Teles, né? São João de Meriti, no centro de Vilar dos Teles, é na rua Egas Muniz, número 120, que é a rua atrás do Rio Ville. A loja fica ao lado da Ótica Diniz. E para quem é de Mesquita, né, a loja é bem na descida mesmo da estação de trem de Mesquita, Rua Presidente Costa e Silva, 1877. A loja é de esquina em frente mesmo ao antigo Habib's. É um ponto bem conhecido. Também tem nossa rede social, que a gente não trabalha com Facebook, só o Instagram. É RJ Boutique. Só que o RJ não é RJ, é por extenso. Então você escreve mesmo como você fala, RJ Boutique. E tem o WhatsApp também, né, que é 219-7975-6909, que aí a gente pode direcionar a pessoa para o Instagram se achar dificuldade em pesquisar pelo nome. Tá ótimo, Camila. Camila, dá um abraço aí no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, em todos. Pode deixar. Agradeço a participação de Camila Mansur, de Jean-Pierre e da doutora Luciana, que participaram do nosso debate deste sábado, dia 30 de maio. Esse vídeo, essa conversa aqui, durou aí 1 hora e 29 minutos aproximadamente. Ela vai ficar disponível no nosso site viniciusteixeiracomunicador.com, no Facebook, facebook.com/Vinícius Teixeira Comunicador, e também no nosso canal do YouTube. A todos, muito obrigado, uma boa semana, e se Deus quiser, essa semana os comércios voltam a abrir, a gente volta a faturar, volta a produzir e volta a empregar as pessoas, porque a pessoa, o povo, a população precisa de trabalho, precisa de emprego. O resto a gente corre atrás. Obrigado mais uma vez, boa noite, fiquem com Deus.
Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.